Luiz Inácio Lula da Silva. Para muita gente, um líder que foi inocentado pela justiça. Para muitos outros, o grande responsável por um dos maiores esquemas de corrupção que o Brasil já viu. A pergunta é: como é que essas duas versões da mesma história conseguem existir ao mesmo tempo? Pois é, esse é o tal paradoxo Lula. Um verdadeiro choque entre o que os tribunais decidiram e o que a história parece mostrar. Então, a grande questão que vai guiar a nossa conversa é justamente essa. Como é que alguém pode ser considerado inocente pela lei, enquanto o período do seu governo ficou marcado por um esquema de corrupção sistêmica que foi comprovado? É um dilema que racha o Brasil ao meio e, vamos ser sinceros, ainda define muito do debate político por aqui. Para a gente tentar entender esse quebra-cabeça, olha só o nosso roteiro. Primeiro, a gente define o que é esse paradoxo. Depois, vamos olhar a história por dois ângulos diferentes: o jurídico e o ético-político. Em seguida, vamos dar uma olhada nas engrenagens do poder que permitem que isso aconteça e, por fim, a gente reflete se esse dilema tem alguma solução. Vamos começar? Ok, para começar, vamos direto na raiz do problema. De um lado, a gente tem o que os tribunais disseram. Do outro, a gente tem fatos históricos, coisas que aconteceram. É o conflito entre essas duas coisas que cria todo esse paradoxo. Vamos só recapitular rapidinho essa trajetória. Lula foi condenado em vários processos da Lava Jato, né? Chegou a ficar preso por mais de um ano, 580 dias para ser exato. Só que aí veio uma reviravolta daquelas. O Supremo Tribunal Federal, o STF, foi lá e anulou tudo. Todas as condenações. Do ponto de vista da lei, foi como zerar o placar. E é exatamente aqui que o nó aperta. A lei, ao anular os processos, devolveu a ele a condição de inocente perante a justiça. Mas, do outro lado, a gente tem um registro histórico que mostra bilhões, eu disse bilhões, de reais sendo desviados. E isso não é achismo, é baseado em confissões das próprias empresas que participaram do esquema. Uma decisão da justiça não tem o poder de apagar a história. Agora, vamos fazer o seguinte: vamos colocar os óculos da lei para enxergar essa história. Para a gente entender a decisão do STF, o importante não é olhar o que foi julgado, mas sim como os processos aconteceram. A decisão final veio da corte mais alta do país. E aqui tem um ponto que é crucial entender. O Supremo não entrou no mérito se Lula era culpado ou inocente. A discussão foi outra. Foi sobre a forma do processo, sobre as regras do jogo. A pergunta era: o processo legal foi seguido direitinho? Basicamente, as anulações se basearam em 3 pontos bem técnicos. Primeiro, vícios processuais, que são como erros nas regras do procedimento. Segundo, a questão da jurisdição. O STF entendeu que o Tribunal de Curitiba não era o lugar certo para julgar esses casos. E o terceiro, que foi o mais polêmico, a parcialidade do juízo, ou seja, a Corte considerou que o juiz Sérgio Moro não foi imparcial. Então, a questão não foi houve crime, mas sim o julgamento foi justo. E a resposta do Supremo foi não. Ok, agora vamos tirar os óculos da lei e colocar outros, os da ética e da política. Aqui, a gente se afasta dos detalhes do processo e olha para o cenário completo, o contexto da época e a responsabilidade de um presidente. É simplesmente impossível falar desse período da história brasileira sem lembrar dos nomes que viraram quase sinônimo de corrupção: Mensalão e, claro, o Petrolão, que foi o grande foco da Operação Lava Jato. E a dimensão disso tudo fica muito clara num número. Um número que é até difícil de processar. Bilhões de reais foram devolvidos ao governo. Esse dinheiro veio de acordos com as empresas que confessaram ter participado dos esquemas. Esse dinheiro que voltou é a prova de que o desvio de fato aconteceu. E foi gigante. E aqui está o coração do argumento ético-político. O dinheiro devolvido é uma evidência concreta, material, de que o sistema de corrupção existiu, não é uma teoria. Independentemente do que a justiça decidiu sobre as pessoas, o desvio de dinheiro público foi real, foi operacional e foi confessado. E isso é um fato histórico. E isso tudo leva a gente para uma pergunta bem espinhosa da política. A gente está falando de ministros, tesoureiros de partido, diretores de estatais, todo o núcleo do poder envolvido. A pergunta que fica no ar é: qual a responsabilidade do chefe, do líder máximo, pelos atos que aconteceram bem debaixo do seu nariz? Mas aí a gente se pergunta: como é que um esquema desse tamanho se torna possível? Para responder isso, a gente precisa olhar para além das pessoas e entender como as engrenagens do nosso sistema político funcionam, ou melhor, como elas às vezes até incentivam esse tipo de coisa. O motor de tudo isso tem nome:
presidencialismo de coalizão. Traduzindo, para conseguir governar, um presidente no Brasil precisa do apoio de um monte de partidos no Congresso. E como se consegue esse apoio? Muitas vezes trocando por cargos, como ministérios, e liberando verbas. É o famoso toma lá, dá cá, que a gente chama de fisiologismo. E é aí que a linha entre a negociação política e a corrupção fica bem borrada. E tem outra peça nessa engrenagem, uma coisa bem antiga no Brasil chamada patrimonialismo. É aquela ideia de confundir o que é público, do Estado, com o que é privado, dos governantes. A relação entre o governo e as grandes empreiteiras na Lava Jato é o exemplo perfeito disso. As empresas doavam para campanhas e, em troca, ganhavam contratos gigantes e superfaturados, tratando o dinheiro público como se fosse delas. Então, a gente chega ao fim da nossa análise. Vamos juntar agora as duas lentes, a da lei e a da política, para entender por que essa história continua tão presente e, para ser honesto, tão dolorida para a democracia brasileira. Fica muito claro quando a gente coloca os dois lados na balança. No campo jurídico, o que importa são as regras do processo, e o resultado foi a inocência por anulação. Já no campo ético-político, o que importa são os fatos, a história, e o resultado é uma forte percepção de responsabilidade. É como se a gente tivesse dois vereditos diferentes sobre a mesma história, um veredito legal e um veredito social. No final das contas, a conclusão é que não existe uma resposta simples de culpado ou inocente. O que existe é um conflito muito profundo entre a letra fria da lei, que tem que garantir o direito de todos, e a memória de um país inteiro que assistiu a tudo isso acontecer. E esse choque, sem dúvida, é um dos maiores desafios que a nossa democracia enfrenta hoje. E isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Quando os fatos históricos parecem tão claros para tanta gente, será que uma decisão de tribunal, mesmo que esteja tecnicamente correta, consegue de fato restaurar a confiança de uma nação nas suas instituições? Essa é a pergunta de milhões, que continua ecoando por todo o Brasil, e para a qual talvez a gente ainda não tenha uma resposta.